Antes que as pessoas pensem que esse assunto vai ser chato, vai ser um assunto de tolir, de proibir, eu quero te contar que a nutrição é uma ferramenta de sucesso. E se vocês estão aqui, é porque vocês almejam o sucesso. E o sucesso, ele é uma peleja boa. E a nutrição é uma ferramenta que vai te ajudar a chegar lá. E é disso que nós vamos conversar hoje. Pode passar. Como eu brinquei com vocês, né? A pessoa queria que eu vestisse uma roupa curta, mas eu sou doutora em alimentos e nutrição pela USP. Eu fiz aprimoramento em nutrologia, mestrado, especialização. Tem um QR Code aí que vocês podem depois mirar, se vocês quiserem pegar o currículo e tudo mais. Eu sei que tem gente que se importa muito com isso, tem pessoas que nem ligam, mas tá aí. Pode passar, Lala. Bom, nessa imagem a gente tem um cupcake e uma maçã. E eu podia perguntar para minha menina de 6 ou para minha menina de 5 se tem diferença e rapidinho elas iam falar. Porque filha de nutricionista, elas iam falar, mamãe, a maçã é saudável e o cupcake é gostoso. A resposta tá certa? A resposta tá certa. Dá um clique para mim, Lala. Mas qual é a importância das nossas escolhas? Qual é a importância entre escolher uma maçã e um cupcake? O que isso vai mudar na minha vida? Quando é que todas as vezes eu repito as mesmas escolhas, isso gera um impacto? Porque eventualmente, se eu escolho de lá ou de cá é uma coisa, mas se eu sempre tenho preferência por um ou por outro, será que isso muda a minha vida? Porque se eu pensar do ponto de vista calórico, e agora sendo uma super nutricionista, a densidade calórica é parecida. Então, dá um clique, por favor. A primeira coisa, a caloria é igual. Então, para aquelas que contam calorias, para aquelas que pensam que o mais importante é simplesmente comer menos calorias, contam os pontinhos, aí ela está sempre empatada. Sempre empatada. Pode passar, dá mais um clique, por favor. O impacto metabólico, esse é diferente. Só que como é que eu vou conversar de impacto metabólico com meninas que vendem batom e beleza? Então, peraí. Impacto metabólico é como o seu corpinho reage àquele alimento. Quando eu como uma maçã, o corpinho fica feliz. Por quê? Porque na maçã tem fibra, tem vitaminas, tem substâncias que são pró-cianidinas, substâncias que são antioxidantes, que não estão lá no rol das vitaminas e dos minerais, mas que fazem muito bem para a nossa saúde. Tem carboidrato, tem o açúcar da fruta que chama frutose. Então a maçã tem muita coisa boa. Tem. E o cupcake? O cupcake tem carboidrato, tem gordura, só que a gente chama ele de caloria vazia. Ele não oferece benefícios metabólicos e ele altera um pouquinho a nossa resposta quando a gente come. Por quê? Porque como ele tem um teor de açúcar um pouquinho alto, acontece uma festa dentro do nosso corpo. Quem já experimentou essa festa? Vamos lá, fecha o olho. Põe o cupcake na boca. Sentiu a festa? Essa festa é mediada por um monte de neurotransmissores que dão prazer. E a gente começa a criar um viciozinho nesse prazer. E o nosso cérebro gosta de ter prazer. Paralelo a isso, enquanto está acontecendo essa festa, acontece uma outra coisa nos bastidores, que é o quê? A insulina, um hormônio anabólico que gosta de formar, de construir. É um hormônio extremamente trabalhador. Constrói tudo, inclusive gordura. E aí ele pega todo esse excesso de calorias vazias, enquanto você está lá se deliciando nessa festa da serotonina e de todas essas outras substâncias, e faz o quê? E constrói gordura. E vai por aonde? Bem no meiozinho do seu umbigo, lá no seu bumbumzinho. Sabe onde você não quer? No tecido adiposo subcutâneo. E quando esse lugar estiver cheio, ele começa a guardar também entre as suas vísceras. E aí começa a doença. Então isso é impacto metabólico. Dá mais um clique. E pode determinar a sua fome. Eu sei que tem muita gente que fala assim, quando eu como maçã, eu tenho fome. Ai, ai, não é verdade. Quando você come maçã,
você abre o seu apetite. Pode até ser isso mesmo. Mas quando você come um cupcake, você tem vontade de comer outro cupcake. Tem um ditado na nutrição que fala assim, ó, a comida que a gente come determina a nossa fome. Quando você tá doida ou doido, sem fazer dieta, a fome é boa, a boca é boa, come de tudo. Aí você decide que vai se alimentar melhor. E a partir desse momento que você decide se alimentar melhor, a primeira semana você sofre. Por quê? Porque existia um hábito. Acabou a festa aqui dentro. Precisamos construir novas memórias de satisfação, de prazer. Se a gente vinha registrando prazer só com a comida, imagina que é uma pilha. Então aqui eu coloco a pilha do prazer com a comida. Aqui eu coloco a pilha do prazer com as outras coisas da vida. Essa pilha aqui tá dessa altura. E essa aqui tá vazia. Então o que você fica? Triste porque você não tem memória aqui, ó. Você só tem memória aqui. Entende o que eu falei? E aí é muito difícil. Por isso que é importante, quando se começa um processo de reeducação alimentar, buscar outros prazeres. Buscar outros prazeres. Guarda isso, que vai ser importante pra gente falar sobre isso. Graças a Deus, eu não sei se vocês pensam assim, mas isso é uma coisa que eu guardei no meu coração. A vida é uma montanha-russa. Ninguém tá sempre lá em cima e ninguém tá sempre lá embaixo. Isso fortalece a gente muito, entendeu? Então, não deposite todo o seu prazer em um único evento, em um único feito. Tenha muitas pilhas de prazer. Sabe onde o seu prazer é guardado? Na ínsula. É uma partezinha do seu cérebro que fica lá embaixo, bem pititiquica. Mas ela cabe muita coisa. Então, deposite mais prazer nela. De estar com os filhos, com a família, com o esporte. É importante que você registre outros prazeres, que não vincule só o alimento. Bom, quando eu penso em sucesso, e aí inevitavelmente eu vou pensar em vocês, porque eu acho vocês meninas de sucesso. Tem muita gente que fala assim, nossa, mas você vai vender batom, não é? Nossa, mas já tem tanta gente que vende e ainda assim você bate meta, né? Tem um tanto de carro rosa ali fora e tem um tanto de carro rosa sendo construído também, não deve ter? Então, e aí o que acontece com você? Você tem sucesso. Cada uma no estágio que tá, porque a gente sabe que é uma carreira que se constrói. E aí então a gente pensa, primeira coisa, todo o nosso desejo de sucesso, ele nasce aonde? Aqui. Começa uma sementinha no nosso coração e aí vem para nossa razão. E aí a gente idealiza. Eu lembro da Cacá me contando a história dela, não na primeira consulta, mas talvez no primeiro café, onde ela me contou que ela falou para a mãe dela assim, mãe, eu não vou ter diploma, mas eu vou vender muito e eu vou ser e eu vou acontecer. O que a Cacá começou a fazer quando ela conversava com a mãe dela lá no começo? Como que ela fala? Que ela construiu a carreira dela com sangue, suor e gordura. Ela tinha uma idealização. Ela idealizava o processo de sucesso dela. Ela tentou? Tentou. O pé dela doeu? Doeu. Teve semana que ela não bateu talvez a meta lá do... Como é que chama, Cacá? Às vezes eu erro. Da limpeza, da sessão de cuidados. Talvez tenha tido. Ela desistiu? Não. Ela fez. Fez de novo. Fez muitas vezes. Fez na mesma pessoa. Não é assim? E ela fez de novo. E ela fez de novo. Agora eu vou parar aqui e vou te contar um pedacinho da minha história. Eu não nasci rica de dinheiro, mas eu nasci rica de vontade. Eu nasci rica de ideal. Eu nasci rica de ideal. Eu era muito pequena e eu já pensava que eu queria ser alguma coisa quando eu crescesse. E aí, a gente foi bolsista em várias escolas muito boas, eu digo o Luciano também. E chegou o dia de escolher a faculdade. E a gente não tinha muito dinheiro para pagar uma faculdade cara, e não tinha muito tempo de ficar no cursinho, e não acontecia passar no vestibular, e aquela peleja toda. E eu negociei com meu pai. Falei, pai,
paga uma parte da faculdade para mim, que a outra parte eu dou conta. E todos os dias eu pegava o meu passe de ônibus e vendia ele para lanchar. E ia de bicicleta para a faculdade. E lá eu passava o dia. Por que eu passava o dia? Porque lá eu dava aula para os meus colegas e cobrava para eu ter dinheiro para comprar o livro, para eu poder estudar mais. Então eu fui construindo. Entende o que eu estou falando? Mas todos os dias que eu entrava na fila do lanche e eu contava aquela moeda, eu falava para mim, eu nunca mais vou contar moeda nessa vida. E todo dia eu estava lá contando moeda. E eu posso contar uma coisa para vocês? Até hoje eu conto a moeda. Mas não porque me falta, para eu não esquecer de onde eu vim. Por que eu estou falando isso para você? Porque isso tem tudo a ver com nutrição. Eu não sei quais são os seus desejos com relação ao seu corpo e à sua saúde. Mas se você não contar moeda todo dia, inclusive quando você chegar lá, você não vai se manter em sucesso. Você entendeu o que eu falei? Sim. Então, se a Cacá não continuar construindo a carreira dela com sangue, suor e gordura, ela não vai ficar lá onde ela está. Se você não continuar construindo a sua carreira, fazendo de novo e continuar fazendo, você não vai continuar tendo sucesso. E não significa que a sua vida não vai ser uma montanha-russa, que você não vai ter recaídas. Porque nesse processo, cansar é normal. Essa coisa do yes, you can't, isso é só pro Obama, bem. Porque gente normal cansa, fraqueja. Só não pode esquecer que essa roda tem que ser sustentada. E agora eu vou te falar uma coisa que eu quero que você entenda com muito amor, que isso tem tudo a ver com nutrição. Eu escrevi ali no meio. A mudança que você deseja está na rotina que você não vive. Significa o quê? Eu quero mais músculo. Você está na academia? Eu quero menos barriga. Você diminuiu o açúcar? Ah, eu queria ter menos celulite. Você está fazendo aeróbico? Entendeu o que eu te falei? Ah, mas eu fiz tanto e não resolveu. Não fez. Porque alguém aqui parou de vender batom? É a mesma coisa na nutrição, gente. Ninguém vai parar de vender batom. Ninguém vai parar de fazer dieta. Vai amanhecer um dia falando, agora eu cheguei, tô blindada. Cupcake nenhum me arrasa. Mentira. Come o primeiro pra você ver. Vai dar errado. Ah, Ana, quer dizer que eu não posso comer nunca mais? Pode. Tem um negócio na nutrição que chama consumo consciente. Você pode comer quantas vezes você quiser. Mas lembra que tem uma conta para pagar. Pode passar, Lala. Sucesso. Dá uma olhadinha nessa moça. Olha a sensação de plenitude que ela tá quando chegou lá. Não parece? Que ela tá até leve, flutuando. Devia ter posto um moço também, né? Não tá? Então dá um clique pra mim. Responsabilidade. Ninguém tem sucesso com irresponsabilidade. Sucesso está diretamente relacionado com o quê? Com seu nível de responsabilidade. Sucesso na dieta, sucesso no exercício, sucesso na venda, sucesso em qualquer coisa, na maternidade, no compromisso matrimonial. Você quer ter um bom casamento? Você tem que ter responsabilidade sobre o seu marido. Ah, mas não tem mais, neguinha. Ninguém te obrigou a casar nos tempos de hoje. Não é? Ah, eu tive filho, mas foi sem querer. Mas todo mundo sabe como faz filho. Então, depois que tem, passou a ser o quê? Sua responsabilidade. Não existe sucesso sem responsabilidade. Dá mais um cliquinho para mim? Eu preciso somar uma coisa nessa responsabilidade. Dá um clique? Tempo. De repente, eu amanheço pronta? Me conta. Ninguém tá pronto. Eu tenho 20 anos de formada. Eu dei aula 13 anos em graduação. Dou aula até hoje em curso de pós-graduação. E direto eu vejo uns aluninhos tão bonitinhos, umas aluninhas chegando em mim com aquele zoinho de desenho animado e fala pra mim assim:
Ana, eu quero ser como você. Sabe o que eu falo para ela? A diferença entre nós é o tempo e a vontade. Se você tiver tempo e vontade, neguinha, quando você chegar onde eu tô, com 20 anos de formado, você tá muito melhor do que eu. Por quê? Porque a vida é uma montanha russa. Cada um sabe a sua subida e a sua descida. Todo mundo vai ter isso. Mas guarda no seu coração. Eu não sei quais são seus desejos com relação à alimentação. E eu sei que talvez você veio aqui para escutar o que come no café da manhã, no almoço e na janta. Mas isso você pode pegar na internet. Isso que eu tô te falando é o que eu falo no meu consultório. A dieta é só um detalhe. O mais importante é você entender qual a sua responsabilidade no processo. E entender que o processo precisa de tempo. Pelo amor de Deus, você merece. Sucesso, dá um cliquinho para mim. É responsabilidade mais tempo. Nunca foi outra coisa. Não é sorte. Não é genética. Não é. Dá um clique para mim, Lala. Por quê? Ah, porque minha mãe era assim, porque minha avó era assim, porque eu sou assim, porque todo mundo na minha casa ganhou peso, porque todo mundo na minha casa é diabético, porque... A genética é importante? É. Até por uma questão, acho que até transcendental, se existe essa palavra aí, espiritual. A gente tem que honrar as pessoas, os nossos antepassados. Tudo que eles nos deram. Toda a força, toda a energia, toda a história. Isso é um legado. Vocês vão deixar um legado. Eu vou deixar o meu legado. E com essa coisa da internet, do mundo digital, o nosso legado vai ficar para sempre. Imagina, porque o negócio não tem nem fio, ou seja, se o mundo acabar, a internet tá aí, tem uma nuvem com informações. Aí vem um extraterrestre e vai achar tudo nosso, de alguma maneira. Não é? Mas quem muitas vezes já não pensou, e pode levantar a mãozinha pra gente conversar, que às vezes a culpa é da genética. Tá tudo bem. Sabe por quê? Porque quando a gente tá lá embaixo na montanha russa, a gente tem muita dificuldade de entender que quem empurrou o carrinho às vezes foi a gente. E não tem problema. Aí você fala, não, Ana, mas dessa vez não foi eu. Tudo bem, mas quem tem que subir o carrinho é você. Então a gente responsabiliza mesmo o que não há possibilidade de controlar. Tem como eu controlar a minha genética? Parece que não. Recebi material genético do meu pai, material genético da minha mãe, nem sei como é que foi pra lá. E daí em diante, essa sou eu. Dá um clique pra mim. Então, qual que é o peso da genética na sua vida? Vocês já pensaram nisso? Quem aqui é de uma família que tem muitas dificuldades financeiras e que você é o exemplo de sucesso? Será que isso é genética? Por que que o sucesso na saúde é genética? Entendeu o que eu falei? Dá um clique para mim. As pessoas são iguais? Não. Elas não envelhecem de maneira igual, elas não vivem de maneira... Elas não são iguais. Elas não são iguais. Né? Quantas vezes você já olhou para alguém e já pensou, nossa, essa fulana, que pele, ou esse fulano, que abdômen, que coisa, né? E aí? Foi a genética? Vamos dar mais um clique. Oi? Eu uso aquele 3D também, faz diferença, faltou na vida, né? É esse? É. Então, a genética é tão importante assim? Gente, ela é importante. Ela é importante. Vamos falar que metade é ela. E a outra metade? Nossas escolhas. Nossas escolhas. A gente é fruto das nossas escolhas. Só que tem algumas coisas que envolvem as nossas escolhas que é importante a gente abordar também. Dá um clique pra mim. Primeiro, então, o que a gente escolhe para comer. Mais um clique, que isso é fácil, né?
o que a gente escolhe para se exercitar. Quem se exercitou hoje? Ótimo, eu também. Isso. Quem vai se exercitar até o final do dia ou amanhã, de manhã, nas próximas 24 horas? Dançar na festa conta como atividade, mas quem vai fazer um exercício físico até amanhã de manhã? Coloca na sua vida isso, 20 minutos por dia, todos os dias da semana, para virar um hábito. Dá mais um clique para mim. Poluição. Sabia que isso faz diferença na nossa saúde? E muita. E a gente não consegue enxergar. E não é só a poluição que está no ar, das partículas, é a que está no alimento que a gente come, é a que está na água que a gente bebe. É a visual, né? É a visual, é a auditiva, é a poluição emocional. Então, qual que é a minha função nesse mundo? Ser filtro, né? Se você não puder ser filtro, dá mais um clique. O estresse, mais um. A modulação imunológica, todas as doenças que a gente tem na vida e como o nosso corpinho reage a essas doenças. E a construção do sistema imunológico vem desde a vida intrauterina, ou seja, quem é mamãe aqui, tudo que você comeu trouxe para o seu neném atribuições positivas ou negativas, inclusive da parte imunológica. Pode dar mais um clique. E a herança genética. Isso tudo somado, dá mais um clique, por favor, constrói o que a gente chama de epigenética. Antes de eu definir ela, eu quero que você entenda o seguinte. Tá vendo todas essas situações que estão no visor? Eu tenho problema com direita e esquerda. Esquerdo. Entendeu? Vocês viram minha dica? Do lado esquerdo. Tudo aquilo ali, dependendo de como ele insiste na sua vida, de maneira positiva ou negativa, pode trazer mudanças no material genético. Isso é uma descoberta. Significa o quê? Que você herdou do papai e da mamãe, você pode mudar para o bem ou para o mal. Depende das suas escolhas e do ambiente que você está. Agora eu vou te dar um conselho de amiga que ainda não sou. Imagina o seguinte. Temos um grupo de amigas e amigos. Nesse grupo é a galerinha do mal. É a galerinha que come torresmo, é a galerinha que fala que esteatose só um pouquinho todo mundo tem, é a galerinha que segunda-feira eu começo, é a galerinha que semana que vem vai dar certo, é a galerinha do tudo ou do nada. Tudo ou nada assim, se eu não fiz hoje, deixa que eu faço depois, agora não serve mais. Essa galerinha do mal, vamos pôr assim entre aspas, se você se junta a eles, o que vai acontecer? Você pode se perder, não pode? Não tem um ditado popular que fala assim, passarinho que dorme com morcego amanhece de que jeito? De cabeça para baixo. Mas tem uma outra coisa que pode acontecer. Você não ir ficar com eles. Ai, Ana, chato. Perder os amigos. Fatídico até, né? Imagina, eu só ia ter amiga nutricionista, que horror, só ia falar de caloria. Né? Graças a Deus. A terceira opção é com certeza melhor. Do mesmo jeito que o ambiente nos influencia, a gente pode influenciar. Então, você pode falar, amiguinho, vamos caminhar comigo amanhã, come só mais um torresminho. Não faça isso, lindeza. Pensa no que eu vou te falar. Eu falo isso muito para as minhas amigas. Você não precisa fazer agora, só pensa. Pensa no que eu vou te falar. Então, gente, a gente precisa parar também. Quando a gente não culpa a dieta, a gente culpa quem? As pessoas que estão com a gente. Eu escuto muito assim, mas meu marido não me ajuda. Meu marido quer janta todo dia, faço arroz pra ele, eu não aguento e como. Espera só um pouquinho, o marido pôs um revólver na sua cabeça, te obrigou a comer o arroz? Não, assim, não que o arroz seja o culpado por tudo. Mas, para. Tudo que você escolhe, se você fizer isso incessantemente, isso virar um hábito, pode mudar a sua genética. Pode alterar seus genes, pode manifestar genes bons em você ou ruins.
E você pode ser luz no lugar que você tá, neguinha. Neguinho. Então, por favor, para de pôr a culpa no outro. Você pode mudar o ambiente. Acredita em mim. Se não pudesse, vocês não estavam aqui. Porque vocês vão sair daqui e vão multiplicar tudo que vocês viram aqui no lugar que vocês estão, não é isso? Então quer dizer que vocês vão modificar o ambiente de vocês. Das meninas de vocês, eu não sei como é que funciona direito, eu tenho medo de falar errado. Vai lá, passa. Então a epigenética é o quê? É uma nova pesquisa que afirma que os fatores ambientais afetam não apenas nos genes de um indivíduo, mas também nos filhos, nas gerações. Então, meu amor, você pode curar agora e curar de gerações para frente. Um monte de coisa. Dá mais um clique para mim? Ai, gente, 3 demais, né, para pensar. Dá até confusão na cabeça. Mas vamos falar então de comida. Dá mais um clique. Toda dieta boa, equilibrada, tem carboidrato ou hidrato de carbono, proteína e gordura, vitaminas, minerais e água. Dieta boa tem gordura? Tem. Dieta boa tem carboidrato? Tem. Ai, mas a criatura da internet falou pra mim que não come carboidrato e tá daquele jeito. Ai, meu Deus. Você acredita em que mais? Porque às vezes você tá acreditando em mais coisas, eu não sei, eu preciso te esclarecer. Toda dieta equilibrada tem carboidrato, tem gordura, tem proteína, em quantidades equilibradas. O nome já falou, é equilibrado. Pode dar um clique? E tudo que a gente come é combustível para o nosso corpinho. Então, quem anda de carroça por aqui, pode prestar atenção que o combustível anda ruim. E quem está de Ferrari está usando um combustível melhor. Eu não sei como você anda atravessando a sua vida, mas eu vou te falar uma coisa. O combustível que você coloca no seu motor tem feito muita diferença. Quem tem acordado cansada, quem tem ficado mal-humorada, quem tem fadiga crônica, quem está sempre com dor na perna, acredita em mim. O que você tem posto colocado no seu motor para funcionar? Tá comendo muita coisa que é embalada? Que é embalagem brilhante, ou plástica, ou Tetra Pak? Ou tá comendo muita coisa que é natural? Ai, eu não tenho tempo. Gente, sacolão é um negócio que não falta na rua. Se você não carregou, dá para você parar e comprar uma fruta. Passa, por favor. Então, o combustível para treinar, para repor depois do treino, para tudo, é comida. Ah, não, mas eu tomo suplemento. Eu adoro, eu também tomo. Mas se não comer direito, não vai funcionar. Primeiro precisa comer direito. Passa, por favor. Ana, eu quero começar a fazer exercício. Amanhã de manhã eu vou treinar. Aqui mesmo eu vou fazer um funcional. Vai ter uma aula funcional amanhã, Cacá? O que vai ter amanhã cedo? Acho que eu já vou começar a colocar na programação. Eu acho que vai ser ótimo. Vem para ajudar. Então, você não sabe o que é fazer funcional com ela. Parece uma perereca pulando pra lá e pra cá. Bom, eu posso treinar, mas eu preciso comer alguma coisa. Então eu vou comer 5 minutos antes, acordo com e vou fazer o exercício. A ingestão de comer 5 minutos antes é igual comer durante. Então me conta, imagina que você vai fazer um treino funcional, uma corrida, uma aula de spinning. Dá para comer um pão de queijo e um café? Pensa aí pra mim. Quer dizer que isso não serve de pré-treino. Deu para entender? Dá para comer um pedaço de bolo? Pensa, 5 minutos antes ou durante é a mesma coisa. O que dá para comer durante? Não é essas coisas. Então, se você acordou em um tempo não hábil para fazer uma refeição, talvez seja melhor você ir de barriguinha vazia. Ou escolher um suplemento que te ajude a treinar, se for o caso. Porque ninguém precisa de um suplemento para fazer uma caminhada, um trote, 20 minutos de exercício funcional. Ninguém precisa. Não vai morrer, pode acreditar em mim. Da falta da comida. Ótimo, vai e faça, hidrate.
tá? Se o exercício passar de 1 hora, aí você vai precisar de o que a gente chama de recarga de carboidrato, que eu vou explicar. Bom, eu tenho 30 a 60 minutos. Dá para eu comer alguma coisa? Dá, mas não dá para eu comer nada. Aí eu vou explicar para você, depois você lê com calma que eu imprimi para isso. Não dá para eu comer nada que tem um índice glicêmico muito alto. O que é índice glicêmico? Não dá para eu comer um bolo, não dá para eu comer uma coxinha, não dá para eu comer um pão. Eu vou ter que comer alguma coisa que seja mais leve, de menos volume, porque imagina você fazer exercício segurando um saco cheio de coisas com a boca aberta. Faz um polichinelo aí na sua imaginação, segurando um saco. O que vai acontecer com as coisas que estão dentro desse saco ou desse cesto? Vão cair, vão derramar. Então é a mesma coisa do estômagozinho. Então tem que ser coisas de pequeno volume. Pode ter, por exemplo, pode ser uma fruta? Pode, mas não enche ela de mel e de granola. Porque granola transbordou o saco e o mel subiu o índice glicêmico. Ana, posso tomar um cafezinho preto? Pode. Posso. Ah, eu posso pôr um pouquinho de óleo de coco? Calma. Daqui a pouco eu te explico. Vou comer 3 a 6 horas antes do exercício físico. Posso? Posso. Se eu sou um atleta, só para você ter noção, come 200 gramas de carboidrato 6 horas antes do exercício. Vou perguntar com amor. Tem algum atleta aqui? Alguém precisa de encher a cara de macarrão antes de treinar? Entendeu, gente? Tá todo mundo querendo saúde, então é só comer certinho. Você sabe por que eu ponho isso? Eu ponho de propósito, porque as pessoas têm um mau hábito de achar que aquela pessoa lá da internet, né, super atleta, segue a Daniela Sicarelli, aí vê ela comendo à noite. Fala, nossa, eu quero ser bonito igual a Sicarelli. Aí vai lá e faz o prato da Sicarelli. Mas treina igual a Sicarelli? Treina. Hoje a bicha fez 90 quilômetros de pedal. Todo exercício físico, isso aqui é uma dúvida de muita gente. Todo exercício físico gasta caloria. E tem gente que acha que tudo foi da gordura. Então eu recebo uns reloginhos de foto assim e falo assim, Ana, esse meu jogo de beach queimou quanto de gordura? Ana, esse meu treino funcional queimou 1000 calorias. Tá, então vamos lá. O seu corpinho tem vários combustíveis. Aí tem as corzinhas dos combustíveis. A glicose que vem do músculo, que chama glicogênio. A glicose que está livre. Ácido graxo é a gordura que está livre no sangue. E a gordura que está guardada. Normalmente, essa gordura que está sob a pele, ela não participa muito do processo do exercício. Bom, então olha só. A estimativa de gasto do substrato energético depende da intensidade do exercício. Então, se a gente vai fazer caminhada chutando pedrinha, então, amiga, você vai gastar só gordura. Ai, que bom, então vou caminhar chutando pedrinha. Nada de gordura. Bem pouquinho. Se você faz uma caminhada já apertando o bumbum, mais rapidinha, conversando menos, gasta mais. Se você começa a trotar, gasta mais. Se você corre rápido, gasta mais. Se você faz tiro, gasta muito mais. Mas gasta só gordura? Não, lindeza. Gasta tudo. Por isso que a dieta tem que ser equilibrada. E eu quero te contar uma coisa. Quando o exercício ele tem uma intensidade menor e uma duração maior, ele gasta mais gordura. Mas ele não muda muito você depois. Quando ele tem uma intensidade alta, ele muda muito você depois. Ele não gasta muita gordura, às vezes nem queimou tanta caloria. Quem faz treino funcional morre de ódio. Olha no relógio, deu 120, 240. Meu Deus do céu, fulana fez 1 hora, gastou 400, 500 e eu fiz só isso. Só que se aquela fulana fez 1 hora moderado, ela gastou mais gordura e só naquele tempo. Se você fez muito forte, muito intenso, às vezes um pouquinho menos de tempo, porque se for intenso você não consegue fazer às vezes o mesmo tempo. Mesma duração, você vai gastar um pouquinho menos de caloria na hora, mas só que você fica gastando depois. Por isso que o atleta consome tanta caloria, porque ele treina em intensidade e em volume. Então ele queima durante e ele termina e o corpinho dele tá treinando ainda, entende? E por isso que o exercício físico, gente, ele tem que ser o quê? Ele tem que ter intensidade variada. Não pode ser toda vez igual para você conseguir gastar e chegar no seu objetivo.
Isso é muito legal, porque aí você queima tudo. E aí você consegue chegar aonde? Lá na gordurinha que te incomoda. E aí aqui, ó, dá pra gente entender. À medida que vai passando o tempo, o músculo, o açúcar que tá no músculo vai diminuindo, vou gastando menos. Aí lá aquele amarelinho, a gordura, olha lá como que a faixa vai ficando larga. Entendeu? Mas a intensidade também tem que estar subindo. Pode passar, por favor? Bom, vamos falar um pouquinho sobre comer. Quem tem medo de comer fruta? Eu vou dar aula em lugares que as pessoas não comem mais fruta. Que bom. Não comem mais, porque fruta engorda. Oi? Frutose, Esse estudo, ele veio para quebrar a cara da blogueira, né? Da criatura da internet que fala que não pode comer fruta. Vamos falar um pouquinho sobre consumo de gordura. Perdão, consumo de fruta. Esse é um artigo científico que foi publicado há mais ou menos 3 anos atrás e foi muito interessante, foi muito relevante. Foi um estudo randomizado, controlado. O que é isso? Eles separaram os grupos e as pessoas não sabiam quem ia comer o que, quem ia fazer o que. E os pesquisadores não iam ficar vendo isso. E aí foi prescrita uma dieta onde os 2 grupos comeriam a mesma quantidade de calorias, só que um grupo ia comer uma parte do carboidrato de fruta, que comporia até 5 frutas em média por dia. E um outro grupo não ia comer fruta nenhuma, só ia comer cereal. O que aconteceu? Os 2 grupos ficaram no mesmo tempo de dieta, os 2 grupos comeram o mesmo tanto de carboidrato, de proteína e de gordura. Só que o grupo que comeu fruta perdeu 38% mais de peso. Aí você fala, Ana, por quê? Provavelmente por conta do índice glicêmico. Lembra que eu te falei lá no começo que quando a gente come uma coisa com índice glicêmico alto, cupcake, acontece uma festa aqui na nossa cabecinha, só que no nosso corpinho acontece uma desordem metabólica? Se a gente excede muito a quantidade de carboidrato, essa desordem acontece. Se o carboidrato tem índice glicêmico mais alto, essa desordem acontece. Se o teor de fibra é menor, essa desordem acontece. A fruta tem uma vantagem de ter muita fibra. Só que peraí, não é para chupar um caminhão de laranja. Não é para pegar aquela caixa de uva e achar que o mundo vai acabar ali e que aquilo é pipoca. Até porque não é para comer pipoca daquele tantão. O que significa o que eu estou falando? Existe uma quantidade. O número de porções é de 3 a 5 porções. E não entenda o número como o número de frutas. Porque, por exemplo, uva, eu vou comer só 3 por dia? Não, uma porção de uva são mais ou menos de 10 a 15 uvinhas. Entendeu? Uma porção de fruta pode ser meia manga, 1/4 de abacate. Tá bom? Mas a fruta faz bem. Pode passar, por favor? Depois que eu terminei de treinar, o meu corpo, como eu falei pra vocês, fica em alta. E aí o que eu vou comer? Eu vou comer fruta, que eu acabei de falar da fruta? Não, a fruta fornece muita energia, pode entrar na dieta para você perder peso, é interessante para a sua saúde, só que depois do treino, talvez eu preciso cuidar mais do meu corpinho, porque ele está gastando muita energia. Ana, mas eu caminhei, ele está alterado. Só que aí cada um tem que fazer a sua conta. A fruta dá energia. A proteína faz a restauração. E aí eu pus a proteína do soro do leite aqui, que é o whey protein. Quem tem medo de tomar whey? Pode levantar a mão. Ótimo. Tem que ter medo mesmo. Por quê? Porque é suplemento. Tem que ser prescrito. O whey tem muitas vantagens? Sim. Quais vantagens? Melhora a imunidade, melhora a nossa parte gastroimunológica, melhora, combate infecções, ele fornece glutamina, que produz glutationa, melhora a produção de hormônio de crescimento. Ele é muito bom para muitas doenças, ele é ótimo, só que tem que ser prescrito em quantidades adequadas para a sua vida. Entendeu? Então, por isso que a gente tem medo. Tem o whey que incha, porque o whey que é muito gostosinho, às vezes ele é cheinho de carboidrato, ele tá mais para hipercalórico do que para um suplemento só proteico. Então a gente tem que tomar cuidado. A proteína é o melhor suplemento pós-treino, mas pode ser a proteína mesmo. Por que eu pus o whey? Porque eu queria te contar isso. Você pode comer o bifinho, você pode comer o ovinho e você pode tomar o suplemento, mas só vai tomar o suplemento se for prescrito. Se ele couber na sua vida. E a gordura? Quem tem medo de passar manteiga no pão? Tem medo?
Tá. Quem tem medo de passar margarina no pão? Quem tem medo de comer frito na feira? Quem tem medo de comer grelhado em casa? Medo e gostar. É medo e gostar é diferente. Perguntei medo. Então vamos lá. Qual que é o melhor tipo de gordura? A gente tem muitas dúvidas sobre isso, né? Óleo de canola, óleo de cártamo, girassol, milho, oliva, soja, amendoim, algodão, banha, palma, bovino, né? Gordura bovino, sebo, que é tipo a gordurinha da picanha, manteiga e óleo de coco. Olhou? Beleza. Olhou o que você usa em casa? Beleza. Agora eu vou te contar. O escuro, que é o primeiro ali, é a gordura saturada. É a gordura malvada. Quem tem muita gordura malvada? Depois, banha, sebinho bovino. O que a gente está entendendo? Olha para mim. Que o óleo de coco não é tão bom assim. Que até a manteiga que você tem medo de passar no pão é melhor do que aquele óleo de coco que você põe no café para queimar gordura. Chocada. Quem é que tem aí? Chocada com chocada. O que acontece? Não fica nervosa. Calma. Calma. Pode guardar, levar para os outros. Ó, tem fonte. E eu quero contar um negócio para vocês. Eu nasci em 1976. Se alguém fizer a conta, eu dou na cara. O que eu quero dizer é o seguinte, que eu tinha 3 anos e isso já era sabido. Tem 41 anos que essa tabela foi publicada. 41. Eu falei para não fazer conta, gente. Para de ficar perguntando. Que coisa. Você é banhada no time-wise, fica tranquila. É verdade. Adoro. Bom, vamos lá. A linha branquinha, o lado de cá, tá vendo? É gordura monossaturada. É a gordura do bem, que produz as nossas membranas. É a gordura das castanhas, do azeite de oliva. Quem que é o campeão? Oliva, 77%. Depois do oliva vem? Ué, gente, mas o doutor da internet falou que óleo de canola não existe. Faz cara de chocada. É ótimo, não é? Cara de chocada. Não sei nem o que é. Óleo de canola? É um óleo comum no supermercado. Tem soja, canola, milho, é bem comum. Só que como é um óleo bom e deve ter muitos interesses exclusos por aí que a gente não conhece, tem um grupo que fala mal dele, do óleo de canola. Mas o que eu quero falar para você? Todas essas gorduras trazem benefícios e podem trazer prejuízo. Olha só. Olha o óleo de soja, que é o óleo mais comum, que provavelmente a comidinha que vocês comem todo dia é óleo de soja. O que o óleo de soja mais tem 54%. É um ácido graxo poliinsaturado que chama linoleico. É o ômega 6. Sabe o que o ômega 6 faz no nosso corpinho? Inflama. É um agente inflamatório. E a gente usa o óleo de soja. Então, qual que é o recado desse slide? Usar pouco e variar. É o recado, gente, da nutricionista com muito amor. O óleo de oliva não é o azeite, né? Óleo de oliva é azeite. É o azeite. E ele pode usar tipo, para fazer... Pode. Se não, nenhum óleo, nenhuma gordura, você pode pôr na panela até esquentar e fazer fumaça. Nenhuma. Fumaça. Nenhuma. Todos podem ser aquecidos. Nenhum pode ser super aquecido. A diferença é que o tempo de aquecimento varia de acordo com a qualidade. E quanto maior a quantidade de monoinsaturado, mais fácil ele esquenta. Ele é um óleo mais fino, mais refinado do ponto de vista de qualidade, tá? Significa o quê? O azeite de oliva, se você deixar ele muito tempo lá para refogar alguma coisa, ele vai ficar ruim. Então você pode refogar, você não pode queimar, mas também não pode queimar manteiga, não pode queimar óleo nenhum óleo. Pode fritar um ovinho?
Fritar é cozinhar em imersão. Você pode pôr um pouquinho, coloca o ovinho para dar aquele gostinho. Se for frigideira antiaderente, você pode até pingar água para ele terminar de ficar parecendo um ovinho frito. Pode, não faz mal. Pode passar, por favor. E gordura vicia. E qual gordura que vicia? A gordura saturada. Quanto mais gordura saturada eu como, mais eu altero os meus receptores cerebrais e mais eu quero consumir. Então, eu quero falar uma coisa com muito amor para vocês. Quem tem o hábito de comer muita gordura saturada, aquela gordura aparente do alimento, a pele, né, pele do porco, pele do frango, tem uma dependência neuroquímica. É difícil largar. É difícil parar de comer o hamburgão. É difícil parar de comer... Então eu quero te contar que é justificado. Então você precisa de quê? De ajuda. Precisa de um plano. Porque traz dependência neuroquímica. Pegou os ratinhos, gente, e viciou os ratinhos em heroína, cocaína e em gordura. A resposta na ressonância do cérebro dos ratinhos era igual. Então, quanto mais... A gente tem que ir transformando a nossa dieta. Entende que é um processo? Então, a gente vai diminuindo uma coisa ruim, colocando uma coisa boa, devagarzinho. Todo mundo não tira o olho de mim, que essa pergunta é linda. Tati perguntou, excesso na gordura, de azeite na comida engorda? Tá, agora eu vou perguntar uma pergunta assim bem... Por quê? Não quero saber só do excesso, eu não quero o óbvio. Eu quero ir além do óbvio. Calma, respira fundo. Eu vou te contar uma coisa linda agora. Manteiga, margarina, óleo de soja, azeite, banha, óleo de castanha. Todo mundo que está nessa fila aqui, 100% dessas coisinhas que estão alinhadas aqui, que eu acabei de colocar para vocês, são do grupo das gorduras. Todo alimento que está nesse grupo aqui tem 9 calorias por ml. Então, não é porque é saudável que eu posso comer à vontade. Por que eu gosto dessa pergunta que ela fez? Porque aí eu quero derrubar, pisar, macetar o fit. Normalizei. Quer comer? Come pouco do que você quiser. Porque tudo tem caloria. Quer ter uma alimentação saudável? Tenha. Alimentação tem 2 variáveis importantes. Primeira chama qualidade. Então, quando eu troco o óleo de soja pelo azeite, eu estou mexendo na qualidade. Quando eu troco o suco de garrafa por comer uma fruta, estou mexendo na qualidade. Quando eu prefiro comer um pão mais caseirinho, mais integral, do que um pão processado que fica no saquinho, 3 meses de validade, a temperatura ambiente, faça calor ou frio dentro do supermercado. Ele não mofa. Eu estou mexendo na qualidade. A caloria dessas coisas, em grupos correspondentes, é tudo igual. E emagrecer, adoro isso também, é balanço calórico negativo. Ou seja, é comer menos e gastar mais. Então, você não pode encher a comida de azeite, porque vai dar errado. Eu posso te contar uma coisa que eu acho legal? Quando a gente vai dar aula sobre excesso de peso e sobre obesidade, a gente fala que na casa até o papagaio é obeso. De repente, a casa ficou obesa, porque as pessoas não eram, elas foram ficando. E até o bichinho de estimação fica. Por quê? Porque o ambiente vai, aquilo que a gente falou, né, vai influenciando nas nossas escolhas. O que a gente pode fazer? É uma sugestão muito amorosa. Eu acredito muito que os exemplos arrastam. Então, isso é a primeira coisa. Segunda coisa, é bíblico que eu vou te falar. A mulher define o padrão da casa. Você vai falar para o marido assim, marido, você quer comer hambúrguer? Tudo bem, não tem problema. Mas você vai sentar na mesa e vai comer um prato de salada antes e vai jantar com a gente. Depois você come o hambúrguer.
Amorosamente. Amorosamente. Porque você não vai deixar de ter marido e ele precisa de ajuda. Eu não posso virar as costas pra ele. Outra coisa que eu quero falar pra você antes de eu deixar o Luciano falar. Gente, eu sei o que eu preciso fazer. Você sabe o que você precisa fazer. Nós sabemos o que a gente precisa fazer. Na alimentação, na casa da gente, na arrumação da casa. A gente sabe. Só saber muda. Não. O seu marido sabe que ele está doente. Só saber muda. Não muda. Mais do que isso, eu vou te contar uma coisa que é muito séria. Quando a gente tá aqui no vale, num lugar muito ruim, no deserto, e a gente olha para cima e vê o lugar muito bom, a gente não acredita que a gente consegue chegar lá. Então, se você tem um amigo, um amor, uma pessoa que te quer bem, que tá lá em cima, é sua obrigação ajudar a subir. E aí, o que eu quero falar, lembra que eu falei que a vida é uma montanha-russa e que isso é muito legal? A gente pode deixar as ondas mais leves. A distância entre estar muito bem e muito mal pode ser pequena. Por que é abismática? Porque a gente desce muito às vezes. Pensa, ele começou comendo um dia, passou a comer 2, virou 7 dias na semana. Ele criou um abismo. Ele pode comer? Ele vai poder comer. 1, 2 dias? Vai. Aí o que a gente fez? A gente fez uma onda pititinha. Muito. Você vai falar, amor, te amo tanto, tive uma ideia. Para ajudar o nosso filho. Porque eu tenho certeza que para ele não vai negar. Né? Amor, te amo tanto, tive uma ideia para ajudar o nosso bebê. Eu vou pôr a mesa do jantar todos os dias. Você pode pedir seu lanche. Você deixa seu lanche guardadinho. Nós vamos sentar, e aí você precisa de sentar. Nós vamos comer salada, aí o bebezinho come o arrozinho, o feijãozinho, as coisas que tiver que comer. E depois que a gente terminar e recolher a mesa, você senta e come o seu hambúrguer. Aí a criança vai escovar o dente, então você começa a minimizar esse impacto. E aí ele vai começar a sentir o quanto ele é importante. E eu não quero que você esqueça, quem determina o padrão da sua casa é você. Isso, gente, foi uma tarefa que Deus deixou pra gente. Quem já leu Provérbios sabe o que eu tô falando. A mulher virtuosa. A mulher virtuosa determina o padrão da casa. Devagarzinho você vai dar conta. Uma coisa é uma criança que nasceu numa família vegetariana ou vegana, tem uma dieta muito variada, porque tem muita gente que fica vegetariana e não come vegetal, né? Eu tenho muitos vegetarianos que não comem vegetal, que comem só massa. E aí o corpinho, o intestino é como se fossem várias janelinhas. E aí essas janelinhas, elas ficam mais prontas para receber o ferro que vem do alimento. Porque o ferro que vem da carne, a vitamina B12 que vem da carne, alguns nutrientes que vêm da carne, eles vêm com uma facilidade muito maior. Porque eles estão ligados à proteína, ao aminoácido ou à hemoglobina. E o nosso corpo preferencia essa absorção. Quando ele vem ligado a uma fibra, a fibra a gente faz o quê? Faz virar cocô. Então ele não consegue captar tão bem. Então existe um treinamento, vamos falar assim, uma adaptação que tem que acontecer. E é importante a suplementação porque cada um tem uma demanda. Hoje na nutrição, hoje não, há mais ou menos uns 20 anos a gente estuda uma coisa que chama individualidade bioquímica. O que é bom para mim não significa que é bom para você. Existem vários polimorfismos, que são alterações, mutações genéticas que a gente carrega e que determinam a nossa individualidade. Por isso que tem gente que faz dieta restritiva e engorda, tem gente que faz dieta restritiva e emagrece. Tem gente que come de 3 em 3 horas e vai bem. Tem gente que tem que comer uma vez por dia. Cada pessoa é de um jeito. Na nossa linguinha tem as nossas papilas gustativas. Elas encontram o sabor, interpretam o sabor e registram essa mensagem no nosso cérebro. E a gente é treinado nela. O que significa isso? A gente treina a gostar. Se você não gosta de uma coisa, come ela no mínimo 20 vezes, em dias diferentes, de preferência em sequência.
você vai começar a achar sabor. Quem não comia comida japonesa, aquilo crescia na boca e de repente amou. Você insistiu. Quem não gostava de açaí? Você insistiu. Então, isso é treino. Então, você pode começar a amar o açúcar, se você começar a comer todos os dias. Tem um outro porém, que algumas pessoas, elas têm uma secreção muito, vamos falar assim, mais abrupta, mais forte de insulina. E tem gente que quando come uma quantidade mais alta de açúcar, sente o que a gente chama de hipoglicemia reativa, tem um mal-estar. E aí, do mesmo jeito que a gente treina o ratinho para apertar a luzinha e cair a comidinha, imagina que o seu corpo tem te treinado para isso. Toda vez que você come aquilo, você sente mal, com o tempo você não vai mais querendo. Então, existem essas circunstâncias. Tá vendo que isso não é a genética? Olha que coisa mais linda que você falou. A minha sogra faz comida sobre... Gente, isso é genética. Vocês vão lá na minha casa. Vocês são quantas? 40. Pelo menos era para ter 40, né? Sabe quantos pão de queijo eu vou assar? 80. Eu asso só 2 para cada. Aí você fala, nossa, pão duragem. Nunca vi mineira assim. Não, sou pão dura. Porque se eu fizer 10, nós vamos comer 10. Treino, é treino, tudo é treino. Mas tá, viu que a culpa, coitada, não é só da genética? Viu que o tamanho da panela, a sua sogra escolheu o tamanho da panela que ela ia comprar. O tanto de comida que ele ia fazer. Gente, o meu pai, você chega na casa dele, ele abre a geladeira, ele começa a pôr na mesa. E parece que é sem fim. Parece que tem sabe aquela coisa do buraco negro, assim? Toca da caverna do dragão, vai tirando aquele tantão de coisa assim, que é sem fim. Agora deixa eu te dar uma dica do doce. Faça um dia de comer o doce e que não seja final de semana. Aí você fala, não. Aí, por quê? Por quê? Quantas pessoas aqui conseguem fazer a dieta perfeitamente de segunda até sexta-feira? E quantas pessoas têm muita dificuldade de seguir uma alimentação equilibrada no final de semana? Você foi treinado a comer certinho e final de semana pode. Você foi treinado, você foi condicionado e você chega no meu consultório, senta na minha cadeira, me paga uma fortuna e fala pra mim assim, eu não dou conta de fazer final de semana. Então a primeira coisa que eu quero que você tire da sua boca é eu não dou conta. Volta lá no slide do sucesso. Primeira coisa. Se você quer alguma coisa, a partir do momento que você quer, você começa a falar que você dá conta. Segunda coisa, crie um plano. Estabeleça uma rotina no final de semana, mesmo que diferente da semana. Estabeleça regras de qualidade e quantidade, mesmo que diferentes da semana. Você pode tomar, vamos supor, pode comer o doce no final de semana? Posso depois do almoço. Estabelecer uma regra. Porque aí você não vai passar o dia comendo doce. O dia comendo lanche. Vou dividir com vocês uma regra da minha casa. Gente, quem tem filho, um monte de gente levantou a mão. Quem é que fica triste, briga com o filho porque tá comendo doce toda hora, porque tem... Hoje não, agora não, deixa o final de semana. Vai, quem? Lá em casa a gente faz assim, ó. Um dia tem, 2 dias não tem. Um dia tem, 2 dias não tem. Então vai ter, por coincidência, amanhã doce. Segunda e terça não vai ter, quarta vai ter. Quinta e sexta não vai ter, sábado vai ter. Domingo e segunda não vai ter, terça vai ter. Primeira regra. Então, pode, porque não tem ninguém doente lá. Então, pode. Segunda regra, você vai escolher o doce que você quer comer e vai comer uma quantidade pequena. Porque o doce não vai acabar. Vai deixar de ter doce no mundo, gente? Você já parou para pensar nisso? Tô falando sério. Porque parece que come pensando que o mundo vai acabar naquilo? Não vai deixar de ter. E se guardar na geladeira não vai perder. Daqui 2 dias tá bom. Então vamos lá. Então te dei a regra. Quando eu falei para você do final de semana, isso é uma crença limitante. E é uma crença tão limitante que te limita tanto a fazer dieta quanto a prosperar. Porque lembra que eu falei para você que a nutrição é uma ferramenta de sucesso? Agora eu vou te falar uma coisa muito séria. A gente não fala que a carne é fraca, não é?
Mas por que a gente tem que dominar a carne? Porque quem não controla a carne não controla o espírito. Então não adianta ter um espírito forte, só que ele é descontrolado. O que significa isso? Se você estabelece dias sem regras, você quebra o seu fluxo de sucesso. Então as suas regras, elas podem ser diferentes, mas elas têm que existir. E a última coisa que eu quero te falar, quando você libera tudo no final de semana, você estimula a compulsão. Compulsão é uma doença psiquiátrica. A criança, ela vai comer aquilo até passar mal, porque ela só pode naquele dia, porque ela vai ser privada. Então, ela pode comer dia de semana, ela pode escolher. Ah, eu quero comer fine, mamãe. Pode. Vou lá, compro um saquinho pequeno de fine. Mamãe, não vou comer ele tudo agora. Posso deixar para terminar depois? Pode. Por quê? Ah, só vai ser depois do... Não, é o dia do doce. Ela vai escolher um e ela vai comer uma quantidade pequena. Se ela vai comer dividido, se ela quer comer um pouquinho agora, um pouquinho depois, ela vai escolher. Porque você não vai estimular nela a compulsão. E nem em você, porque você um dia foi criança. E você ficou compulsivo também. Entendeu? Você não faz dieta, você come melhor. Porque quando você escuta eu faço dieta, você se sente o quê? Com fome. Privado, com fome, de castigo, emburrado. Vamos fazer um exercício para eu terminar isso aqui. Fecha o olho. Quem é a pessoa que você mais ama? Imagina ela aí. Imaginou? O que você quer para essa pessoa que você mais ama? Imagina. Agora, se você não colocou você no lugar dela, eu vou te pedir para colocar. Porque você fez errado o exercício. Entendeu o que eu falei? Pode abrir o olho. Por favor, não estimule a sua própria compulsão. Não se maltrate. Vou fazer um outro exercício com você. E agora ele é bem lúdico. Eu não quero que ninguém nesse pátio aqui, nessa sala de aula gostosa, pense num elefante cor-de-rosa cheio de pena na cabeça. Não é para pensar num elefante cor-de-rosa com pena na cabeça. Alguém conseguiu não pensar nele? Se eu falar para você assim, ó, você não pode mais comer doce. Você só consegue pensar no doce. Tira o foco, meu amor. Você pode. Cria regra. Não dê o adoçante. Se for usar o adoçante, use estévia, sucralose ou sucralose, sempre em pequena quantidade. Lembra que eu falei do fit e cortei? Gente, você precisa aprender a comer pouco, porque quando você usa o adoçante, você estimula a papila gustativa e ela faz o registro do doce como se fosse doce, ou seja, estimula a compulsão do mesmo jeito. E você está comendo uma coisa química. Aí você vai falar, Ana, mas tem um monte de gente que fala mal da sucralose. Eu sei, só que sucralose é um organoclorado igual sal de cozinha, ou seja, tem que usar moderado. É um adoçante seguro, pode usar, em pequena quantidade. Você pode pôr ou estévia ou sucralose em pequena quantidade. Tá? Agora, preparações do dia a dia, por exemplo, comprar uma geleia, compra sem açúcar, não compra diet. Lê no rótulo, tá bom? Primeira coisa, você não vai brigar. E eu falo isso porque eu sou mãe, eu sofro, às vezes eu me pego brigando, não tá certo. É empurrado mesmo. Não pode. Primeira coisa, você não vai brigar. Segunda coisa, a criança, ela copia. Então, você precisa dar o exemplo. Terceira coisa que é importante. Café da manhã pode acontecer até 2 horas depois do despertar. Eu também não tenho fome logo que eu acordo. Eu preciso de um tempo. Aí eu tenho hipotireoidismo, eu tomo meu remédio, às vezes eu faço um exercício, aí eu tomo café da manhã. Não tem problema. Mas aí o que você vai fazer? Se ele não consegue comer muito, estabeleça um alimento. Então vamos comer uma frutinha juntos? Então vamos tomar um iogurte? Vamos comer um copinho de
Vamos tomar um copo de leite? Entendeu? Estabeleça um alimento. É refeição do mesmo jeito. Tá bom? Outra coisa, eu não tenho fome à tarde. Não, você se condicionou a não comer. Ana, eu posso ficar sem comer a tarde toda? O ideal, principalmente se você trabalha em casa, tem filho, tem família, é que você ponha a mesa do lanche. A criança precisa comer. Entendeu? E como eu fico muito tempo na rua, praticamente o dia todo, então não tem esse hábito de montar a mesa, né? Uhum. Mas na hora que E vai ele? comer, já passa a mão em qualquer coisa e já sai pra rua comendo. Então assim, ó, não é assim, a gente sabe que a gente vive uma vida remota, né? Assim, de ir, né? Então, ensina a montar o lanche. Ele, por exemplo, ele vai para casa da vovó, por exemplo, vamos fazer a sua lancheirinha, o seu lanche. Tal hora a mamãe vai comer, você vai comer também. Tem que construir, gente, é construção. Não tá pronto. Tô falando sério, porque isso é o que a gente queria. Eu queria que tivesse pronto. Gente, eu queria fazer, multiplicar, imprimir em série e vender. Pensa. Mas não tá pronto. Então você vai ter que construir, tá bom? À noite, construa pelo menos uma refeição, gente, pelo menos 2 vezes na semana. Usa o final de semana, tem que construir o hábito da mesa. É importante. E outra coisa, eu também não dou muito valor na comida, mas eu dou valor na minha saúde. Por isso que eu como. Entendeu? A comida não é a minha vontade de sair para passear. A comida, eu só preciso matar a minha fome, eu, Ana Cristina. Então, se eu tô com fome agora, eu vou lá e mexo um ovo, eu como. Ah, não tem pode ser isso aqui, eu como. Mas eu dou valor na minha saúde. Eu sei que o meu corpo precisa de qualidade e quantidade. Então, nem como qualquer coisa, nem como muito. Entendeu? Eu que agradeço. É diferente. Tem que aprender a diferenciar. Vontade de comer, fome e sede. As pessoas também não sabem a diferença de sede. Às vezes comem sendo que estão com sede. Isso é muito comum em quem é compulsivo. Como todo mundo tem filho e tem a vida também, né? Imagina se eu te obrigo a fazer uma coisa aqui. Pensa o tanto que você vai ficar constrangido. Vou obrigar todo mundo agora a experimentar uma coisa que vocês não têm o hábito. Pensa o constrangimento que eu vou te trazer. Isso é um tipo de violência. Aí você fala, Ana, mas o que eu vou fazer? Então, calma. Primeira coisa, o Gabriel tem que entender o que é fome. Outra coisa, o Gabriel pode usar o não comer para ter vocês mais perto. Quando você fala para mim, eu tinha que buscar ele na escola, ele tinha você. Terceira coisa que eu quero que você pense nisso e todo mundo que está aqui. Quando eu decido não comer, significa que eu não quero às vezes mais viver. Entendeu o que eu falei? Então eu preciso pôr prazer. Faça a refeição um momento melhor. Comece com uma oração, faça uma brincadeira. Tem o dia, por exemplo, na minha casa tem o dia do macarrão. A Valentina, a menina da Cacá, gosta do meu macarrão. Se falar o que tem no meu macarrão, eu vou morrer de rir. É macarrão, eu faço um molho de tomate mesmo que eu bato no liquidificador e carne moída. Até sal tem pouco. Elas comem, mas por quê? A gente fez uma tradição. Lá em casa tem que comer na hora do almoço uma verdura, a carne. Pode trocar algumas coisas? Pode trocar. Vai estabelecendo devagarzinho as regras para ele não se sentir agredido. Quanto menos prazer ele tiver nesse tempo, mais ele vai rejeitar o alimento. Imagina que ele pensa assim, nossa, comer é muito ruim porque minha mãe sempre tá brava comigo. Tem que mudar o valor. E eu sei que é difícil, gente, porque eu também sou mãe. Minhas meninas comiam de tudo no bandejão, tudo separadinho, e hoje elas são seletivas, né? E a gente pega... exatamente. Por exemplo, ele tá com quantos anos? Eu esqueci. 10 anos. Ele quer crescer, você sabe, né? E ele quer crescer, Então isso é uma coisa que ele gosta de algum esporte? Então você pode falar para ele, Gabriel,
eu vou te levar numa nutri de adolescente, porque pra você jogar melhor, pra você ficar forte. Ele pega um jogador que ele gosta, conversa com ele na mesma altura dele, não assim. Ajoelha e fala pra ele: Gabriel, mamãe descobriu que tem coisas que são ótimas para crescer e para jogar bola melhor. Entendeu? Traz ele pro lado bom. Lembra que ele gosta muito da sua presença, ao ponto dele parar de comer na escola para você poder buscá-lo. Ele quer você, Flor. Só que aí ele não vai querer você bravo. Então, para ele, refeição é um saco, porque a mãe dele tá uó. Né? Então, eu acho que é isso. Quando a gente fala de hipercolesterolemia, que é o aumento do colesterol, e dislipidemia, que é a alteração das gorduras do sangue, a gente tem duas condições que é importante. A primeira coisa que a gente faz é a mudança comportamental. A gente precisa mudar o ambiente. Então, tira a banha, coloca o azeite. Mas, entendeu? Tem que tirar, mesmo usando pouco. Ana, mas eu gosto de fazer tal coisa com a banha. Tá bom, então só aquela coisa, não todos os dias, eventualmente você faz. Aí, depois de 3 meses, consome castanha, aumenta a atividade física, não melhorou, aí precisa fazer uma triagem. Como seu marido tem hipertrigliceridemia grave, ele já deve ter xantoma, que é umas massinhas assim que aparecem perto do olho, nas costas ou no cotovelo. O que tem que fazer? Tem que procurar um cardiologista. A hipertrigliceridemia, ela pode ser corrigida com a dieta, quando ela não é genética. Quando ela vem de uma alteração genética, aí tem que corrigir com um remédio. Chama fenofibrato. Aí tem que corrigir. E a gente herda essas coisas. O seu menino pode ter um fenótipo para dislipidemia familiar, que é a alteração genética mais comum no mundo. 1 em cada 100 pessoas tem. Em diferentes níveis, vamos falar assim. Porque tem gente que tem um triglicérido de 3.000. Tem gente que tem de 800. Tem gente que tem de 400. Mas o certo é o quê? Menor que 110. Entendeu? Então, primeira coisa, muda o comportamento. Então, tá usando pouco, mas tá interferindo. Ah, não, mas eu uso tão pouco, mas tá interferindo. Então, tem que tirar. Tirou, não melhorou? Procura um outro profissional de saúde. Quantos anos ele tem? Pode procurar um endócrino pediatra. Tá? E aí? Oi. Água? Minha sogra cai fria lá em Mineiro, sabe? Certeza. Gente, meu arroz é uma delícia. E só tem água. E um pouquinho de sal. Gente, a pessoa perguntou, eu não posso mentir minha resposta. Sim. Aí, ó. Eu ponho assim, ó. Eu ponho... É bom. Deixa eu trabalhar. Bom, eu posso treinar de jejum? A gente já respondeu essa pergunta, né? Sim, você pode treinar de jejum. Isso pode te fazer bem? Sim, pode te fazer bem. O treino pode ser longo? Não, não pode ser longo. Ele pode durar quanto tempo? Em média, até 60 minutos. Lembra que antes de treinar, você tem que ter ido no médico, no cardiologista, ver se você pode fazer exercício, pelo amor de Deus. Quando eu treino de jejum, eu melhoro quem? A insulina. Lembra da insulina que fez a baguncinha, que acumulou a gordurinha? Ela te ajuda. Então, quer uma dica? Independente de querer perder peso ou não, eu vou te dar uma sugestão de qualidade. Faça 20 a 30 minutos de caminhada todos os dias de manhã em jejum. Rapidinha. Ou um trotinho, se você já for hábil para isso, ou uma bike. Você vai mudar o seu metabolismo. Você vai deixar ele muito mais... Eu não gosto de usar essa palavra, mas eu vou falar rápido. Mas na verdade ele vai ficar muito mais queimador de gordura. O que acontece? Além do treino em jejum melhorar a insulina e controlar a glicose, ele melhora os outros hormônios que ajudam a quebrar a gordura. Por isso que ele faz tanta diferença. Só que quando ele dura mais tempo, como uma das funções dele é liberar a gordura na circulação para ser queimada, essa gordura só consegue ser queimada com recarga de carboidrato. Por isso que a nossa colega, quando vai pedalar 120 km, você faz uma média de quanto? 25, 28 de pedal? Tá, então ela vai demorar mais ou menos, gente, em 120 km,
umas 4 horas, ela vai fazer pelo menos 8 recargas de carboidrato, dependendo da intensidade do treino dela. Se o treino tiver uma intensidade mais leve, ela chegar perto de 5 horas, talvez ela faça 2 recargas a menos. Quanto mais intenso é o treino, mais vezes eu preciso recarregar de carboidrato. Aí agora alguém vai me perguntar, Ana, o que é recarga de carboidrato? Quando a gente está aprendendo a treinar, até 1 hora você não precisa. Quando você começa a treinar mais, fica mais forte, mais intenso, você precisa usar um gelzinho de carboidrato ou um pozinho de carboidrato. Hoje o mais, vamos falar assim, usado, mais indicado é a palatinose, para poder ajudar o seu corpinho a continuar queimando gordurinha. Então, para quem tem medo de usar o gelzinho de carboidrato ou a palatinose porque acha que vai engordar, mas eu tenho muita gordura para queimar, ele vai ajudar a queimar. Depois que você já começou em jejum, ele mantém a sua performance. Essa é a palavra que a gente usa na nutrição. O jejum, a restrição calórica, mais ou menos isso que eu vou falar, tá? A restrição calórica, ela é sempre boa. Quando a gente come menos caloria, aí eu falo do jejum, tá bom? A gente vai gerar mudanças no nosso corpinho, aumenta uma enzima que chama MPK, que queima mais gordura, e diminui uma enzima que chama mTOR, que forma o músculo. Então, por isso que é tão comum, quando a gente faz restrição alimentar, dependendo de quão grande é essa restrição, a gente fica um pouquinho flácido, a gente perde um pouquinho de músculo, a gente tem flacidez muscular, pode ter flacidez de pele. Por quê? Porque é uma tendência da restrição. Existe uma mudança nas células, existe uma melhora funcional do corpinho, existe a diminuição do peso, mas existem os prejuízos. E isso pode acontecer com o jejum também. Eu vou falar do jejum, tá bom? Mas depois eu quero que você guarda a sua dúvida por um tempinho. Gente, tudo pode te emagrecer ou pode te fazer bem. Comer de 3 em 3 horas, foi eu. Comer de 3 em... Estava gravando, ainda está. Comer de 3 em 3 horas pode te fazer bem. Comer uma vez, esperar 16 horas pode te fazer bem. Comer só gordura pode fazer bem, as dietas keto, né, ceto. Comer muita proteína. Espera só um pouquinho. Tudo isso pode te fazer bem momentaneamente. Mas não obrigatoriamente vai te fazer bem a longo prazo. A gente precisa achar, cada um de vocês precisa achar a chavinha, o ponto certo, onde eu saio de uma estratégia de emagrecimento e ganho um estilo de vida. Porque o jejum estimula muita compulsão. Tem um trabalho que eu queria ter colocado, eu esqueci. Ele saiu agora, dia 29 de setembro de 2019, foi publicado no JAMA, um trabalho excelente. Eu acho até que eu coloquei numa das minhas redes sociais ele. Ele mostra a comparação entre quem consumiu dietas de intervalos regulares e quem fez jejum intermitente. E os dois grupos comeram a mesma coisa e não teve um impacto importante ao longo do prazo. Mas existe um impacto importante no comportamento quando você usa só como uma estratégia de emagrecimento. Ou seja, eu não estou falando mal do jejum, mas se ele for seu estilo de vida, ele pode ser bom. Desde que naquelas horas que você come equilibrado. O que tem acontecido é que naquelas horas que a pessoa vai comer, ela come compulsivamente, sem controle de qualidade e quantidade. Aí não é bom. Pode passar, por favor. Então, para quem serve? Se você quer ganhar músculo, passa, por favor. Mais uma lá. Se você quer fazer um exercício aeróbico de jejum, beleza. Se você quer fazer uma musculação muito pesada, passa, por favor, lá. Provavelmente o jejum não vai te ajudar. Porque o jejum bloqueia a formação de músculo. Então, eu quero ganhar músculo, eu vou ter que ter uma dieta de intervalo regular. Senão eu não vou conseguir. E nem posso ter uma restrição tão grande assim, senão eu não vou conseguir. Por isso, gente, que a gente tem que perder peso, ir fazendo exercício, e ir mudando a estratégia à medida que o nosso corpinho vai mudando. Aí, agora eu quero aumentar minha massa muscular, já perdi toda a gordurinha do corpo. Entende? São fases, são etapas. Igual a gente tem lá, vai comprar o creminho, né? Aí tem o sabonete primeiro. Se é de dia, passo do olho, passo o creminho. Se é de noite, o sabonete primeiro. Pega lá o 3, passo do olho, passo o creminho. Não é assim? É Mary Kay. A mesma coisinha. Então, para
cada fase que você tá, para cada desejo que você tem, a estratégia pode ser boa ou ruim. E a gente tem que ir evoluindo com isso. Pode passar. Todos os resultados, todos são iguais. Ou não? Não. Nós todas aqui vamos fazer a mesma dieta. Ou vamos fazer dieta de restrição. Vamos fazer exercício. Nós vamos nos aparentar iguais? Não. Gente, todas essas mulheres são lindas. Todas são lindas. A gente tem que parar de querer entrar numa forma. Porque quando a gente quer entrar numa forma e ficar todo mundo parecido, com aquele mesmo corpo, com aquela mesma cinturinha, a gente aumenta o risco, sabe do quê? Do fracasso terapêutico. O fracasso terapêutico, o reganho de peso. Por quê? Porque a gente fez só uma estratégia. A gente não adotou uma medida de mudança do estilo de vida. Então, para de querer entrar numa forma, de querer ficar com aquele corpo da internet. Não é verdade, tem um monte de Photoshop ali, o Luciano tá aqui para falar para você. Faz só isso. A gente tem que entender que os resultados não são iguais, que as mulheres não são iguais, os homens não são iguais. A gente vai fazer para ser saudável e tem a beleza de cada idade, a beleza de cada corpo. Todo mundo pode ser saudável e bonito, mas dentro do seu padrão individual. Porque quando você ficar procurando um outro padrão, você vai ter fracasso. E lembra que aqui a gente só fala de sucesso. Pode passar? E aí eu quero te contar uma história pra gente encerrar a nossa conversa. Quem gosta de bombom sonho de valsa? Quem não gosta faz de conta que gosta. Eu também não gosto. Quem gosta? Gostou? Então nós vamos numa loja agora comprar bombom. Vamos? Aí a gente chega e tem uma montanha de bombom sonho de valsa. E aí a gente pega, tira da embalagem e come o bombom. Come o bombom junto comigo. Comeu? Fez a festinha aí? Beleza, para. Agora a gente vai na loja comprar bombom. Chega e tem uma pilha. Pega, a hora que a gente abre, não tem bombom. Que jeito que você ficou? Triste. Deixa eu te contar. A saúde é o bombom. A embalagem é a estética. Ninguém tem que correr atrás de estética. A estética acontece. Ninguém vai vender bombom sem embalagem, mas consegue vender embalagem. Só que não significa que você vai ser feliz com isso. Pelo amor de Deus, põe na sua cabeça. Você precisa ser saudável. Você precisa dar conta do seu dia. Você não precisa daquela cintura, daquela embalagem. Aquela embalagem vai acontecer se você fizer tudo direitinho. Ela vai acontecer. Ela vai acontecer. Lembra disso todos os dias da sua vida. Você não quer a embalagem do bombom. Você quer o bombom. E o bombom é a sua saúde. Combinado? Pode passar. Resumo do romance. Às vezes você vê aquela pessoa linda e pensa assim, não fez nada para aquilo. Adoro essa foto, exatamente por isso. Atrás do pé dela tem muita peleja, não tem? Atrás do seu carro rosa tem muita peleja, não tem? Atrás de um corpo saudável, de uma embalagem bonita de bombom, tem muita peleja. Então, estabeleça mudança no estilo de vida. Não é uma estratégia. Não vou fazer Whole 30, jejum intermitente, cetogênica para ser magra. Vou estabelecer um novo estilo de me alimentar. Lembra do elefante? Você quer passar a vida pensando em comida, não podendo comer, sendo torturado por uma dieta? Lembra? Não pensa no elefante rosa, cheio de pena colorida na cabeça. Não quer. Não caia nas armadilhas da estratégia do emagrecimento. Isso é uma armadilha. Coma fruta. Você pode comer. Dê preferência por proteína no café da manhã. Gente, eu gosto de bolo. Eu gosto, sou mineira. Gosto de um pedaço, mas não vou comer ele de manhã em jejum. Né? Tipo, não comi nada, não fiz um carinho no meu corpo, não bebi uma água, não comi uma fruta, não comi uma proteína, vou lá e me meto um negócio cheio de brigadeiro, glacê e não sei o que lá. Ué, mas estava tão gostoso. Come depois da salada no almoço. Mas eu posso comer mandioca no café da manhã, por exemplo? Pode. O que eu tô falando assim, comer coisas que tem muito açúcar, sabe? Assim.
Evitar os doces, os bolos, as quitandas. Você pode, mas você tem que evitar. Não caia na ilusão da preparação fit. Não é porque é fit que não é calórico. Estabeleça horários para comer e para treinar. A vida precisa de rotina, não é a hora que dá. Tem que ter agenda. Não sei se a Cacá falou isso para vocês, mas pessoas bem-sucedidas têm um plano. Lembra que eu falei? A gente cria um plano. E o plano, ele é diário. E lá no seu dia tem que ter o exercício, tem que ter a dieta, tem que ter o devocional, tem que ter estabelecer, montar a marmita. Tem que ter. Entenda que tudo é fruto da insistência e da persistência. Nada vem ao acaso ou por sorte. Nada. Nada. A vida ajuda, né? Tá bom? Muito obrigada. Que vocês tenham um final de semana maravilhoso. Obrigada.